Fala pessoal da Aeroflap, hoje estamos aqui no aeroporto de Brasília para fazer uma visita especial. Nós estamos com o pessoal do Corpo de Bombeiros Militar de Brasília para conhecer esse maravilhoso avião, o Snare Tractor, que eles têm 2 unidades dessa aeronave para combater incêndio em matas fechadas e também em florestas de grande porte, que nem a Amazônia e também outras unidades de conservação do nosso país. Como vocês sabem, puderam acompanhar nas últimas semanas no site, muitas vezes quando o incêndio é de grandes proporções e em mata fechada, a solução é essa água vir do céu. E esse avião ele tem uma grande missão e uma grande meta: melhorar a conservação da nossa fauna e flora e da biodiversidade do nosso país. Vamos lá acompanhar um pouco em relação a esse avião e também ao pessoal do Corpo de Bombeiros? Bom, pessoal, quem vai explicar um pouco mais sobre essa aeronave e sobre as missões dos bombeiros aqui de Brasília para vocês é o Major Dias, que ele é piloto dessa aeronave, ele também participa do combate às chamas em várias missões aqui. E Dias, fala um pouco mais sobre o que vocês fazem aqui, mais ou menos em relação às missões, aos aeroportos, o que vocês precisam combater. O Corpo de Bombeiros ele tem essas 2 aeronaves Air Tractor desde 2011. Chegou a primeira, a segunda chegou na sequência, com alguns meses de diferença. E nós utilizamos os Air Tractors no auxílio ao grupamento de proteção ambiental nos combates aos incêndios florestais dentro do Distrito Federal e, eventualmente, quando, mediante solicitação em alguns outros estados da federação. Né? O Air Tractor ele trabalha em coordenação com as equipes de solo. Normalmente, quando o incêndio entra para o Corpo de Bombeiros, uma guarnição vai em solo para averiguar, para levantar as primeiras informações, e havendo a necessidade do acionamento do avião, eles fazem dessa forma. O avião aqui ele fica no aeroporto de Brasília, aqui onde nós estamos, a gente abastece o avião com água e segue para os incêndios. Né? O primeiro abastecimento é sempre feito aqui no próprio hangar onde o Corpo de Bombeiros se encontra. E os próximos abastecimentos são feitos na seção contra incêndio do aeroporto, que é uma posição entre as pistas para a gente evitar a perda de tempo entre os pousos e as decolagens. Importante, né, para as missões. Exatamente, o tempo é importante no combate a incêndio florestal também. O Distrito Federal, por conta do período de seca, apresenta normalmente, em média, de 50 a 60 incêndios por dia. Então o Corpo de Bombeiros atende muita coisa. Não são todos os incêndios não são para todos os incêndios que o avião é acionado. O avião é acionado para os maiores incêndios, né? E nesses 50 a 60 incêndios, tem desde os pequenos de terreno, como os grandes, né? Que podem comprometer o Parque Nacional, Estação Ecológica de Águas Emendadas, Floresta Nacional. Então a aeronave ela trabalha em coordenação com as equipes de solo. A aeronave é mais uma ferramenta para o grupamento de proteção ambiental no combate a esses incêndios florestais. E pela quantidade de incêndios, é esse motivo que vocês têm 2 aviões na frota, ou também é para sempre ter um disponível? Isso. Quando as aeronaves foram compradas, a ideia inicial era ter pelo menos sempre um disponível. Né? Nós fazemos a coordenação da manutenção das aeronaves para que tenha sempre pelo menos uma disponível. Né? Porque essas aeronaves elas passam, né, por manutenção preventiva e corretiva. A preventiva a gente consegue programar e deixar as 2 aeronaves prontas antes da temporada de seca, mas eventualmente acontece a necessidade de algumas manutenções corretivas. Então a todo momento nós temos pelo menos uma aeronave acionada. Normalmente a maior parte do tempo as 2 estão disponíveis, só que as 2 elas só são acionadas ao mesmo tempo quando existe um número muito grande de incêndios ou então o incêndio numa área ambiental de maior importância, como o Parque Nacional de Brasília, sim, por exemplo. Né? Para explicar para o pessoal aqui, que ele falou sobre a temporada de incêndios aqui em Brasília, Brasília tem uma época de seca que vai ali de maio a junho, mais ou menos, até setembro, outubro, são períodos de meses sem chuva aí em Brasília, e a umidade chega a bater 10%, algo que é um veneno, né? Assim, não chega a ser um veneno, mas chega a ser um combustível para o incêndio acontecer, né? E ele é realmente comum você passar em um lugar em Brasília e encontrar uma mata pegando fogo por conta disso. E ainda tem pessoas que colaboram muito, né? Que jogam bituca de cigarro e que causam incêndios que não deveriam ser causados, né? Nessas áreas. Exatamente. O que influencia muito nos incêndios é a questão da umidade baixa
temperatura alta e velocidade do vento alto, que é exatamente o que acontece em Brasília. Que aí distribui muito. Exatamente. A progressão dos incêndios ali, uma vez que o fogo já está fora de controle, ela é muito rápida. O fogo avança vários metros por segundo ali, eventualmente, dependendo da velocidade do vento, né? Vários metros por minuto. E é muito comum, né, essa questão dos incêndios em Brasília, e a maioria das vezes, eu não posso afirmar 100%, mas a maioria dos incêndios são sim provocados pelo homem, de alguma forma ou de outra. Ainda há essa cultura da queima, da falta de cuidado, então a maioria é sim causada pelo homem. Bom, pessoal, vocês puderam conferir uma rápida entrevista aqui com o Major e agora eu vou deixar ele falando um pouco mais sobre os detalhes técnicos dessa aeronave. Ou seja, qual a quantidade de água que ela leva, qual a tecnologia que eles usam, né, para combater incêndio, como eles fazem essa missão, né, como é que a missão é feita. E é isso, pessoal. Tchau e até mais. Vou deixar vocês com o Major aqui, eu volto no final do vídeo. Essa aqui é uma aeronave Air Tractor, é uma aeronave americana, fabricada no Texas. É um modelo de combate a incêndio. Existe também o modelo agrícola. A aeronave, ela tem como motor uma PT6-67, é um turbo-hélice, hélice pentapar, turbo-hélice de 1.350 cavalos, SHP. Ele carrega combustível de 1.400 litros de querosene, que isso dá uma autonomia de aproximadamente 6 horas de voo no combate a incêndio, e transporta também 3.100 litros de água, né? É uma aeronave Air Tractor 802, o 800 quer dizer que são 800 galões de capacidade de água. Essa água ela é lançada pela essa comporta hidráulica, na parte de baixo da aeronave, né? E essa comporta ela é controlada por um computador dentro da cabine. Lá na cabine o piloto ele consegue controlar tanto a quantidade de água que vai ser lançada e o nível de cobertura também dessa água, se a comporta vai abrir mais ou ela vai abrir menos. É uma aeronave muito rústica, a gente pode observar o trem de pouso dela é convencional, tem uns pneus que resistem a piso não preparado, né? O trem de pouso convencional não é retrátil, né? Então ele permite operação em pistas não preparadas e com muito peso também. Aeronave grande, tem de envergadura quase 19 metros, tem uma área de asa muito grande, né? Uma asa projetada para sustentação, né? Não para velocidade. Então ela foi feita para decolar pesada. O peso máximo de decolagem dela é na faixa de 7.200 quilos, um pouquinho mais de 16.000 libras. Hoje em dia, de peso, máximo de decolagem é a maior aeronave monomotora convencional que existe no mundo em operação. No Brasil, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal tem 2 aeronaves e o Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso também tem 2 aeronaves similares, né? São as únicas 4 aeronaves de combate a incêndio, versão de combate a incêndio do Air Tractor 802 no Brasil hoje. As outras que prestam serviço de combate a incêndio sob o contrato, né, do IBAMA, do ICMBio, são todas versões agrícolas. Aqui dentro do cockpit do avião, o Air Tractor é um avião que foi feito para o trabalho. A gente pode observar que o acabamento dele é o básico, né? É uma aeronave com instrumentação analógica, feita realmente para o trabalho, para evitar dar algum problema. O que tem de tecnológico nesse avião é esse aqui, é o computador de controle de lançamento da água. Esse sistema aqui é o de 2ª geração e continua sendo o mais atual. Não existe a 3ª geração ainda, né? Nesse computador, o piloto ele consegue selecionar a quantidade de água que ele vai lançar, ou seja, nós temos ali 3.100 litros de água, eu posso fazer 3 lançamentos de 1.000 litros. Eu vou inserir a quantidade de água que eu quero lançar. Eu vou escolher também o grau de cobertura, o nível de cobertura dessa água. Ou seja, a comporta ela vai abrir mais ou menos. Esse nível de cobertura ele é medido em galões por 100 pés quadrados, né? Eu posso ir desde meio galão por 100 pés quadrados até 5 galões por 100 pés quadrados, né? Resumindo, é a quantidade de água que vai chegar por área lá embaixo. Se eu colocar maior abertura, toda aquela água ela vai ser despejada em aproximadamente 2, 3 segundos. Cai um bloco,
uma quantidade de água considerável. Se eu colocar um nível de cobertura menor e escolher a carga total, eu consigo fazer uma linha de até 400, 500 metros de comprimento. Dentro da cabine, ela é bem funcional, existe um ar-condicionado para diminuir a fadiga de quem está a bordo, porque normalmente as missões aqui têm uma duração de 2 a 3 horas de voo direto, né? Eventualmente, nos maiores incêndios, o piloto voa até 5 horas sem parar. Ele decola, faz o lançamento, retorna, pega mais água, decola novamente, pousa, reabastece, são 5 horas. Então, o ar-condicionado ajuda a diminuir a fadiga da tripulação. Essa aeronave ela é a versão biplace, temos 2 assentos. Quem está na frente consegue fazer o voo da aeronave, tem acesso aos rádios, aos GPS, tem acesso também ao computador de lançamento. Quem está atrás, ele consegue voar a aeronave. Aqui no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, nós vamos sempre com 2 tripulantes. Primeiro, para dividir a carga de trabalho em relação ao voo. Dependendo das pernadas, quem está atrás, no assento de trás, pode conduzir a aeronave e dar alguns minutos de descanso para quem está aqui na frente. E o principal é na questão da tomada de decisão quanto aos lançamentos, né? Há sempre uma interação entre o piloto e o copiloto na questão de quando lançar, de como lançar, na observação de obstáculos também. Aqui no Distrito Federal nós temos a área de vegetação, mas a gente normalmente tem área urbana próxima, então a gente tem que lidar com obstáculos como caixas d'água, fiação de alta tensão, torres de celular, né, torres de comunicação em geral. Então, sempre operando com 2 a bordo, são mais olhos para ficar de olho nos perigos, né, nos perigos e nos seus riscos associados. Para a missão dentro do Distrito Federal, o GPS é porque ele é rádio GPS, né? Então, dentro do Distrito Federal, a nossa orientação ela é toda visual. O Distrito Federal não é tão grande assim, então quando entram as ocorrências, a referência é sempre visual. Na região de São Sebastião, na região de Braslândia, uma vez que a aeronave decolou, já é possível visualizar a fumaça. Isso não acontece eventualmente quando a gente está com a visibilidade prejudicada. Já aconteceu também, da visibilidade está em 3.000, 4.000 metros. Mas normalmente a visibilidade é acima de 10 quilômetros. Então, uma vez que a aeronave decolou, a gente já consegue visualizar o incêndio. Então, dentro do DF, a gente não utiliza coordenadas de GPS nem para navegação, nem para os lançamentos. No local do lançamento, é feita a coordenação com as equipes de solo, que na verdade são essas equipes que acionam o avião. A gente procura fazer uma coordenação via rádio aeronáutico mesmo. As equipes eles têm um HHT, né, rádio portátil, e eles dizem ao piloto aonde que eles querem que seja feito o lançamento. Como o trabalho é coordenado, uma vez que o avião faz o lançamento da água, o fogo normalmente ele abaixa, aí a equipe de solo vai e faz o rescaldo, faz o resto da extinção daquele incêndio e o rescaldo, né? Agora, quando nós operamos fora do Distrito Federal, então em algumas navegações mais distantes, essas aeronaves do DF elas já atuaram em incêndios na Chapada Diamantina, na Bahia, já atuaram na Chapada dos Veadeiros, aqui em Goiás, mais próximo, e neste ano uma aeronave foi disponibilizada para apoiar o Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal. Aí nessas navegações, nesses locais que a área de atuação é bem maior, aí sim nós temos 2 GPS, né, que auxiliam na navegação, os incêndios propriamente ditos.